pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente para mais uma aula aqui no canal O Mundo da Matemática. E desde já eu peço que você se inscreva no canal. Você que encontrou esse assunto, provavelmente estava procurando sobre o assunto e se está procurando porque precisa aprender sobre o assunto. Então, se você quer a nossa ajuda aqui do canal para os seus estudos, para a sua preparação para uma prova, clique no botão inscreva-se. Assim, você sendo inscrito, tem todo o conteúdo da matemática básica aqui para você poder estudar, tá bom? Clique também no sininho para que o YouTube notifique você quando tiver uma nova aula. Vamos então ao assunto. O assunto é a continuidade da última aula. Começamos a falar sobre regra de três composta, assunto muito importante, muito visto em concurso público, em vestibular, na própria escola, um assunto que é muito solicitado, não só na área da matemática, tá? Então vamos aprender juntos. Já falamos sobre regra de três simples, né? Falamos sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional. E agora já estamos falando de regra de três composta. Já temos uma aula aqui no canal, coloco aqui o card para que você, quando puder, você assista essa aula. E essa aula de hoje é a segunda aula sobre o assunto. Vamos aqui apresentar um segundo exemplo de regra de três composta, tá bom? Vamos aqui analisar esse probleminha. Diz o seguinte: dois operários constroem 4 metros de muro em 6 horas. Quantos operários, trabalhando no mesmo ritmo, são necessários, no mínimo, para construir 40 metros de muro em 18 horas? Então, lembrando, da mesma forma que eu fiz na aula seguinte, no caso de regra de três composta, nós temos mais de três grandezas para mais, para analisarmos, tá? No caso de regra de três simples, nós temos duas grandezas, cada grandeza duas variáveis, né? Nós temos duas grandezas, para cada grandeza duas variáveis. Aí no caso você vai ter três variáveis conhecidas para uma que você não conhece, tá bom? E no caso da regra de três composta, nós temos de 3 ou mais variáveis e de 3 ou mais grandezas, e para cada grandeza duas variáveis. Então nesse caso aqui nós vamos observar que temos 3 variáveis. Então nós temos o número de operários, né? Então, 2 operários constroem 4 metros de muro. Nós temos, no caso aqui, a grandeza muro, que é medido em metro, ok? E temos a grandeza tempo, né? Então, vamos lá. 2 operários constroem 4 metros de muro em 6 horas. No caso, o tempo aqui está em horas. Tempo está em horas. Então, vamos analisar. Na primeira situação, 2 operários constroem 4 metros de muro em 6 horas. Então essa é a primeira situação que temos. Depois temos a seguinte situação: trabalhando no mesmo ritmo, são necessários no mínimo quantos operários, trabalhando no mesmo ritmo, quantos operários, eu não sei quantos, é a interrogação. Tá? No lugar da interrogação ali, a gente vai colocar a letra. Geralmente a gente coloca X. Então, quantos operários, trabalhando no mesmo ritmo, são necessários, no mínimo, para construir 40 metros de muro em 18 horas? Pronto. Então, a ideia aqui é encontrar o número de operários. Se 2 operários constroem 4 metros de muro em 6 horas, quantos operários são necessários para que sejam construídos 40 metros de muro em 18 horas? Primeiro vamos analisar o seguinte: vamos analisar comparando a cada grandeza que tem os seus valores com a grandeza que tem aqui uma variável em haver, que eu tenho que descobrir quem é, tá? Então, por exemplo, eu vou comparar a variável muro com a variável operário. Tá? Comparar no sentido de saber se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E vou também fazer o mesmo com a grandeza tempo, comparando ela com a grandeza operários. Então, fazendo essas duas primeiro e fixando essa aqui, né?
deixando essa aqui de lado, eu vou fixar o tempo 6 horas. Essa daqui eu não vou mexer. Por não mexer, vou fixar o tempo 6 horas. Ok? Então vamos lá. Fazendo aqui, número de operários. Eu tenho 2. Eles constroem 4 metros de muro. 4 metros de muro. Quantos operários eu preciso para construir o muro? Então vamos lá. Se com 2 operários eu construo 4 metros de muro, tá? 40, deixa eu colocar o 40 que eu esqueci. Então, de novo, 2 operários, 4 metros de muro. Quantos operários tem 40 metros de muro? Concorda comigo que se 2 operários eu construo 4 metros de muro, ou seja, a quantidade de operários terá que ser maior para construir 40 metros de muro. Então aqui você tem, à medida que você aumenta a necessidade de aumentar a metragem de construção do muro, você também vai necessitar de mais trabalhadores. Concorda comigo? 2 operários, 4 metros de muro. Ou seja, uma quantidade maior será necessária porque a quantidade de muro é maior. Então eu tenho 2 grandezas que apontam para a mesma direção. Então essa grandeza aqui, comparando as duas, são grandezas diretamente proporcionais. É importante analisar isso antes de fazer o cálculo. Proporcionais. Eu estou abreviando. Muito bem. Então eu comparei aqui grandeza operário com a grandeza muro. Agora eu vou fazer a comparação com a grandeza operário com a grandeza tempo. Então eu tenho operário e eu tenho a grandeza tempo. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Isso. Operário e tempo. Muito bem. Coloquei OP de operário. Bom, 2 operários. Tá? Eu fabrico 4. Eu fabrico aqui, ó, 4 muros, 6 horas. Então agora, vamos lá. Agora, a grandeza que eu não vou mexer, que eu não vou trabalhar, é essa do meio. Eu estou comparando operários com tempo, as duas grandezas. Essa do meio eu não vou mexer. Então vou fixar aqui, ó, a primeira variável aqui dessa grandeza. Então estou mexendo com esta e com esta. Então, 2 operários em 6 horas são construídos 4 metros de muro. Tá? 6 horas. Pronto. Ou seja, quantos operários com a mesma quantidade de muro, 4 muros, fazendo os mesmos 4 metros de muro, eu faria em 18 horas. Então vamos analisar isso daqui, ó. Com 2 operários, fabricando 4 metros de muro, eu gasto 6 horas. Com a mesma metragem, quantos operários eu necessito para então eu fazer isso em 18 horas? Bom, concorda comigo que com 2 operários eu faço em 6 horas, em 18 horas eu vou precisar de menos operário. Não vou precisar de 2, porque se com 2 eu faço em 6 horas, 18 horas, tempo maior, eu não vou precisar de 2 operários. Eu posso fazer com menos operários para fabricar a mesma metragem de muro. A mesma metragem de muro, com 2 operários eu faço em 6 horas, a mesma metragem de muro em 18 horas, não preciso de 2 operários. Então você tem aqui a seguinte situação. À medida que aumenta o tempo, eu diminuo aumento, né? À medida que aumenta o tempo, eu diminuo a necessidade de quantidade de operários. Ou seja, neste caso especificamente, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Porque à medida que o tempo aumenta, construindo a mesma quantidade de muro, eu não preciso da mesma quantidade de trabalhadores. Com menos trabalhadores, eu construo a mesma quantidade de muro, porque eu tenho mais tempo para fazer.
Então essa é uma grandeza inversamente proporcional. Agora eu vou montar essa situação. Eu vou trazer o 2 sobre a incógnita, que eu vou chamar de x, que é igual à multiplicação de ambos. A situação que se tornou inversamente proporcional é do tempo. Então esta daqui eu vou montá-la como está, 4 sobre 40, 4 está para 40, e aqui eu vou inverter, porque justamente a do tempo é que nós tivemos aqui uma inversamente proporcional, uma grandeza inversamente proporcional. Então multiplicado pelo inverso da última grandeza aqui, ó. Pronto. Ok? O meu cálculo está montado. Eu posso dar uma arrumadinha nisso, fazendo com que isso aqui se torne mais fácil. Eu faço 2 sobre x, simplifico as frações. Tá? Quando você faz isso, você diminui os valores envolvidos, sem necessariamente mudar o resultado. Então eu vou aqui simplificar pelo mesmo valor. O 4 e o 40, eles podem ser divididos pelo mesmo número, por 4. Então eu vou ter em cima 1 e 40 dividido por 4, 10. Muito mais fácil fazer conta com 1/10 do que 4 40avos. Vezes, e aqui eu posso fazer a mesma coisa. 18 sobre 6, ou 18 dividido por 6 é 3. Então fica 3, eu posso colocar 1. Na verdade eu simplifiquei isso daqui. Aí eu faço a multiplicação, eu vou ter 2x é igual 1 vezes 3, 3. 10 vezes 1, 10. Chegando nessa situação, eu faço a multiplicação em diagonal, né? A regra de 3. É uma regra de 3 simples. Então eu vou ter aqui, ó, 3 vezes x, 3x. 2 vezes 10, 20. E aí eu faço a divisão, né? Faço a divisão, vou fazer aqui, ó. X é igual a x, que é igual a 20 dividido por 3. Então, eu vou ter um valor equivalente mais ou menos a mais ou menos 6, né? Se colocasse, se fosse 21 dividido por 3 daria 7, mais ou menos 6, tá? Então, concluindo, 2 operários, 4 metros de muro em 6 horas. No caso de fazer 40 metros de muro em 18 horas, eu necessito de 6 operários. Certo, pessoal? Então, tá aí a aula, uma aula que você vai ajudar, tenho certeza, aqui na sua resolução de problemas, de se preparar para estudos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhem com outras pessoas essa aula, ajuda também o canal a crescer. Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.